Sejam todos bem-vindos ao 8º episódio do Almoçando com a Nutri. Aqui eu ensino mulheres que já tentaram de tudo e não conseguiram a eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias. Quer saber como isso é possível? Me segue nas redes sociais que lá eu explico tintim por tintim do que você precisa saber. Mas hoje, aqui na nossa aula, eu vou falar sobre a sua vida agitada e como isso vai te ajudar a ter um resultado de emagrecimento de forma rápida, tá certo? Então fica comigo nessa aula e lembrando que essa aula faz parte da semana de aquecimento antes de iniciarmos o desafio Elimina 15 em 30. É isso mesmo. Se você ainda não sabe, esse desafio ele vai começar no dia 1/7 e vai até o dia 6/7. Dentro desse desafio Elimina 15 em 30, eu vou ensinar o passo a passo de como as mulheres que não têm tempo precisam fazer para conseguirem eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias. Então, se você não fez a sua inscrição, corre lá no meu perfil do Instagram, clica no link e faz a sua inscrição. Esse evento é 100% online e gratuito. Vamos começar a nossa aula? Então, as pessoas chegando por aqui, eu não consigo ainda ver, mas bora seguir. No final, eu vou abrir para perguntas, então se você tem dúvida, de acordo com o conteúdo que eu vou falando, é só você deixar o seu comentário, tá? No vídeo ou aqui ao vivo. Você sabia que é possível, mesmo que você tenha uma vida super agitada, é possível que você consiga um resultado de emagrecimento de forma rápida e saudável, tá? Porque, na verdade, a gente não sabe. O que acontece é que a gente fica colocando empecilho no nosso caminho para não emagrecer. Mas, desde ontem, né, eu venho falando sobre a importância de ter o emagrecimento como uma linha de tratamento, certo? E hoje eu vou falar aqui sobre o porquê é bom ter uma vida corrida, porque como que isso favorece o seu processo de emagrecimento, tá? E o que muitas pessoas não sabem é que isso é possível, é sim possível, porque quando a gente quer emagrecer, existe milhões de empecilhos que a gente encontra, né? O nosso cérebro, na verdade, não quer que a gente tome uma ação, uma atitude, não quer que a gente saia daquela zona de conforto, né? Então, a maioria das pessoas não sabem que, na verdade, uma rotina corrida, agitada, pode sim te ajudar nesses fatores aqui que eu vou dizer que vai facilitar o seu emagrecimento, certo? Primeiro fator importantíssimo é aumentar o nível de atividade física. Pensa comigo, se você é uma pessoa que, por exemplo, como muitas das minhas pacientes, trabalha em escola, certo? E tem muitas que trabalham em mais de uma escola. Se você é essa pessoa, você talvez precise subir e descer escada mais vezes, você precisa levantar e sentar na cadeira várias vezes ao longo do dia, você precisa se locomover, ou mesmo que use transporte público. Você tá correndo, porque você tem que chegar no horário certo, então você vai pela escada rolante, mas você sobe andando. Então, aumentar o nível de atividade física de forma espontânea é algo comum para quem tem uma vida agitada. E isso, com certeza, vai te ajudar a ter um resultado mais rápido no seu processo de emagrecimento, tá? Um outro fator é reduzir os beliscos durante o dia. Pensa comigo, não importa se você trabalha de home office, se você tem que se deslocar até o escritório, não importa. Você tá lá, você tem uma vida super agitada, várias tarefas, né? A mãe lá, dona de casa, esposa que trabalha fora, enfim. Você tem uma vida agitada.
E aí você está concentrada no seu trabalho. Naquele momento que você está concentrada nas suas tarefas, nas suas obrigações, no que é primordial, no que você tem que fazer primeiro, no que você vai fazer depois que sair do serviço. Você está focada. Concorda comigo? E isso pode ser para algumas pessoas que essa situação como um todo te faça reduzir os beliscos toda hora, tá ali comendo. Esse é um fator importante para você parar e pensar, poxa, o que acontece comigo dentro da minha vida agitada? Eu sou quem? Aquela pessoa que belisca muito ou aquela pessoa que nem belisca por estar tão focada assim no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho, nas minhas obrigações? Quem é você? Se você é aquela pessoa que evita beliscar porque tá ali tão focada, que é comum acontecer, e isso é um ponto super positivo que diz que mesmo na sua vida corrida, você tem uma grande chance e vai com certeza conseguir um bom resultado em um período curto de tempo, tá certo? Terceiro e não menos importante é que uma parcela, né, uma parte das pessoas que tem a vida corrida acaba não se entregando à alimentação emocional, eu vou dizer assim, certo? O que acontece é que, às vezes, a gente fica ociosa. Não sei se isso acontece com você, mas pode acontecer com a sua amiga, com alguém do seu convívio, né? Se a gente fica ociosa, sem ter o que fazer, muitas pessoas acabam comendo as suas emoções. É aquela coisa, ai, tô feliz, vou comer. Ai, tô triste, vou comer. Ai, tô ansiosa, vou comer. Tô nervosa, irritada, vou comer. Não é assim? Ontem mesmo eu tava falando com uma tia minha e a gente falou assim, ai, ficar em casa é tão engraçado, né? Que você tá na rua, você não sente fome e assim vai, você faz as suas coisas, vai no banco, vai na loja, vai não sei aonde. Mas aí chegou em casa, você sente fome. É incrível. É uma fome assim que não acaba quando você está em casa, né? Mas essa vida agitada, corrida, pode sim reduzir a sua alimentação de forma emocional. Se você se alimenta de forma emocional, isso pode ser reduzido. Depende muito do seu perfil, tá certo? E já que você sabe dessa informação aqui, nesse momento inicial da aula, você já pode colocar na balança. Pô, quem eu sou? Quem eu sou dentro da minha vida agitada? Qual pessoa eu sou? E aí você vai refletindo sobre essas questões, tá certo? Então, na mesma medida que ter uma vida agitada pode te ajudar a chegar no emagrecimento de forma mais rápida, ela também pode te atrapalhar completamente, né? É como se você tivesse potencializando a fase negativa, tá? Digamos assim. Por quê? Veja bem o que acontece. Então, até agora, a gente falou dos pontos que pode facilitar dentro da sua vida corrida, pode facilitar o seu processo de emagrecimento, certo? Agora vamos falar do outro lado da moeda, né? Aqui é sempre assim, eu sempre trago uma coisa e o inverso dela para você ter ciência, internalizar tudo isso e aprender para colocar em prática, certo? Na mesma medida que tem pontos que vão te ajudar a emagrecer dentro da sua vida corrida, existem outros pontos que vão impedir o seu processo de emagrecimento de forma brutal, tá? De forma brutal. Por quê? Quem tem a vida corrida, muitas vezes, não pensa. Não pensa sobre o que vai comer, qual a qualidade do que vai comer. E aí, com isso, facilmente se entrega a armadilhas, principalmente de marketing, né? Das grandes indústrias produtoras de alimentos, e acaba com isso consumindo mais alimentos, que é o que a gente chama de calorias vazias, alimentos industrializados, alimentos ricos em gordura ou com adição de açúcar refinado.
E isso, gente, é um... Olha, nem sei se eu posso falar isso. Ai, equipe, me auxilia aí. Isso é um tiro no pé. É de quem quer emagrecer. Pensa comigo. Você tem uma vida agitada, certo? Com isso, você busca as facilidades. Nessas facilidades, a gente encontra muitas facilidades voltadas à alimentação, certo? Outra questão, a gente está exposto a todo tipo de marketing voltado à alimentação para facilitar a nossa vida. Só que a maioria das vezes esse marketing nos engana, falando que é rápido, que é saboroso, às vezes fala até que é saudável e na verdade não é, certo? E aí você vai completamente contra o seu processo de emagrecimento. Um outro ponto é que muitas vezes e muitas pessoas, né? Eu consigo ter mais clareza disso porque vivi com muitas das minhas pacientes que têm essa vida agitada e a gente chegou num ponto em que a gente precisava sentar e durante uma consulta toda a gente falava sobre a importância da hidratação. Por quê? Eu tenho um paciente, inclusive, que já chegou para mim e falou bem assim, Camila, eu não bebo água, porque eu trabalho na rua e como que eu vou usar o banheiro? Né? Como se a gente não tivesse ali uma bexiga para armazenar uma quantidade de líquido, de urina, para depois eliminar, certo? E isso é tão importante na saúde da mulher, essa questão de segurar o xixi, que dá assunto de outra live aqui, tá? Eu tenho certeza. Então, mesmo que você tenha uma vida agitada, corrida, você precisa prestar atenção na sua hidratação. Se você não faz isso, você está fadada ao fracasso no processo de emagrecimento, certo? Existe um outro ponto que eu até anotei aqui para falar com vocês, que é a questão de ficar beliscando, né? Gente, ficar beliscando é o maior erro de quem tem a vida agitada e quer emagrecer. Por quê? Nesses beliscos, a gente perde o controle, a gente perde a mão do quanto a gente está comendo. E vai beliscando e acaba que não tem fome para fazer uma refeição completa, né? Então, é melhor que você pare de beliscar e faça uma refeição completa do que você fique beliscando ao longo do dia. E quem tem uma vida agitada, você que está aqui pode ser essa pessoa, e aí pode deixar aqui nos comentários como que é isso para você. Como que é? Você tem uma vida agitada, por isso vai beliscando daqui, vai beliscando dali, porque não tem tempo para parar, sentar e fazer uma refeição completa? Cuidado! Isso está com toda a certeza atrapalhando o seu processo de emagrecimento, atrapalhando o seu resultado. Na live de ontem, eu falei sobre os principais fatores para você promover um déficit calórico, certo? E os principais fatores é bem simples. É aumentar o gasto energético e reduzir a ingestão de calorias. Foi isso que eu disse ontem, certo? Se você usa a sua vida agitada para fazer pequenos ajustes e potencializar os seus resultados no emagrecimento, da forma como eu falei aqui no início dessa aula, ótimo, perfeito. Agora, se você só faz o contrário, aí a gente não vai ter sucesso, tá? Não tem segredo, não tem fórmula mágica. É só você saber o caminho que precisa ser percorrido. E não é só isso, né, na verdade. Tem que ter apoio, tem que ter motivação para você continuar no processo. Essa é a grande verdade, que é o que a gente precisa fazer para o processo de emagrecimento ser leve, ser mais, sabe, com menos cobrança. E tem como. Eu tô aqui falando para você que tem como. Tem um jeito de fazer isso dar certo. Tem um jeito de você parar de ficar sofrendo, andando em círculo
buscando soluções rápidas sem ter resultado e ficando frustrada ainda durante o processo. Existe como eu vou te falar até o final aqui dessa aula. Olha só, vamos recapitular alguns pontos, porque são os pontos-chave desse vídeo aqui, tá? Os pontos-chave desse vídeo, para você que tem uma vida agitada, conseguir emagrecer. Anota aí, que são 3 pontos importantíssimos que a sua vida agitada te ajuda a emagrecer. Anota, porque isso é importante e é exatamente por isso que eu vou repetir aqui. Primeiro ponto que a sua vida agitada vai te ajudar no processo de emagrecimento é não ter tempo para ficar comendo toda hora. Gente, isso é bom. Isso é bom. Isso reduz os seus beliscos, que reduz a sua ingestão calórica, tá? Reduzir os beliscos é um dos pontos que algumas pessoas que têm a vida agitada acaba nem conseguindo comer toda hora, tá? E isso é um bom fator. Segundo ponto, que a vida agitada vai te ajudar a emagrecer. O segundo ponto é a questão de se hidratar. Algumas pessoas, como eu aqui nesse vídeo, né, fico com a minha garrafinha aqui do meu lado, tá? E existe uma sequência do primeiro e do segundo ponto aqui. Por eu não ter tanto tempo assim para ficar beliscando, eu acabo aumentando a minha ingestão de água, tá? E algumas pessoas fazem isso de uma forma muito simples, muito rápida, sem nem pensar. Fica ali com a garrafinha e vai tomando água ao longo do dia. Acabou aqui, essa pessoa, ela está indo, claro, que ao encontro do objetivo de emagrecimento dela. E uma rotina corrida, onde você não consegue ficar comendo toda hora, você acaba, muitas vezes, consumindo mais água, que é o nosso segundo fator. E o terceiro é que numa rotina agitada, você está tão focado e comprometido com as suas tarefas que você acaba reduzindo o tempo ocioso, reduzindo a fome por vontade de comer. Já ouviu sobre isso? Isso pode ser assunto de uma live, viu? E aí você tá tão ali ligada, você tá tão aprofundada ali, concentrada nos assuntos que você precisa resolver no trabalho ou no seu dia a dia, que você nem lembra que tem ansiedade. Ó, nem lembra. Aí você come menos. Porque muitas mulheres, quando ficam ansiosas, tendem a comer mais. Eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas pessoas. Tendo a comer mais quando estou ansiosa. E comer sem ter noção, sabe? E uma vida agitada pode te ajudar nesses fatores aqui, tá certo? Agora, uma coisa que eu ouço muito, gente, mas olha, é o que eu mais ouço no consultório até hoje, é que as mulheres, por terem uma vida agitada, por não gostar ou por não ter tempo, acaba me perguntando, mas Camila, como que eu vou emagrecer, sendo que eu odeio ir na academia? Ou, Camila, como que eu vou emagrecer, sendo que eu não tenho tempo para fazer atividade física? E sabe que esse ponto é muito importante? Na verdade, eu vou falar melhor. Esse é um ponto que o seu cérebro está usando para te impedir de fazer uma ação. É um mecanismo de defesa do seu cérebro. Achar que para emagrecer você precisa ter tempo e você precisa ir à academia. E olha, eu esclareço aqui agora que isso é um mito. Porque eu já orientei muitas mulheres a fazer atividade física em casa. Eu mesma já fiz atividade física em casa. E sabe o que é mais fantástico? É que assim,
a maioria das minhas pacientes até hoje, além de ter uma vida agitada, são mães e trabalham fora. E toda vez elas me relatavam a seguinte questão: Camila, eu não tenho tempo de ir para academia. Eu nem gosto de academia. E aí, quando eu chego em casa tão cansada, mas tão cansada, que eu não tenho vontade de fazer nada. Só que sabe os meus filhos? Eles já vêm, já pulam em cima de mim, me abraçam, começam a falar. Eu nem quero ouvir, porque eu tô tão cansada. Mas eles chamam a atenção, eles fazem de tudo para chamar a minha atenção. Você é uma dessas mulheres? E aí, eu sempre oriento, eu sempre falo o que eu vou te dizer aqui agora. Sabe o que você faz quando isso acontecer? Mesmo cansada, tá? Porque esse cansaço ele vai reduzir com essa ação aqui que eu vou te falar. Você pega as crianças, pega os seus filhos, coloca uma música e coloca todo mundo para dançar. Tenha esse momento de atividade física em casa como um momento de lazer, o seu momento com os seus filhos. E sabe o que é melhor ainda? É que eu tenho essa experiência comigo mesma e com as minhas pacientes. E quando elas retornam na consulta, elas acabam vindo felizes da vida, porque a nossa estratégia deu certo. A criança fica menos ansiosa, a criança sente a presença da mãe, tá? E eu já fiz muito isso com a minha Bela, de chegar em casa assim, mesmo cansada, falar: filha, vamos dançar com a mamãe? E aí a gente ia, dançava. No outro dia, filha, vamos fazer um exercício. Eu ia no YouTube mesmo, gente. E se você não gosta de academia, não tem tempo para fazer atividade física, no YouTube, no Instagram também, tem muitos vídeos que te instruem a fazer um determinado exercício por 10, 15, 20 minutos, que equivale a 1 hora de academia. Então, a frase que a gente pega aqui como motivação, tá? Porque aqui eu também me comprometo a te manter motivada. A frase é: se o problema tem solução, nem problema é. Porque a verdade é que você não precisa se deslocar até a academia, ou muito menos você precisa de tempo. Porque eu tenho certeza que você pode pegar 20 minutos do seu almoço, que seja, para fazer um polichinelo, para pular corda, para correr parada no mesmo lugar. Então você não precisa de muito para aumentar o seu gasto energético, porque com isso a gente aumenta o gasto energético sem comprometer a sua vida agitada. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido? Comenta aí que eu quero saber. É isso. Então agora você já sabe o que precisa fazer para aumentar o seu gasto energético, né? Esse foi um ponto primordial da nossa aula ontem. Que inclusive, eu lembrei aqui de avisar vocês que essa aula está sendo gravada e vai estar disponível aí nas minhas redes sociais nos próximos dias, tá? Se você vai precisar rever algum ponto dessa aula, ela vai ficar disponível no meu Instagram por 24 horas, tá certo? Então dá para você rever aí essas dicas de atividade física em casa com as crianças, tá bom? Dito tudo isso, né? A gente falou do ponto alto de ter uma vida agitada e como isso vai favorecer o seu processo de emagrecimento. Nós falamos também dos pontos em que você precisa prestar atenção, porque senão vai ser uma catástrofe o seu processo de emagrecimento com a sua vida agitada, né? Esses 2 pontos são muito importantes, a gente ter eles aqui, ó, bem alinhado aqui na nossa mente, tá certo? Já falei, então, que você não precisa ir na academia para aumentar o seu gasto energético, para fazer atividade física.
A atividade física, olha, dica bônus aqui, tá? Dica bônus aqui para você. A atividade física, ela, independente da modalidade, de como você faz, ela te ajuda a melhorar a qualidade do sono, a melhorar as suas crises de ansiedade e a reduzir o estresse. Esses 3 pontos estão dentro dos pilares para que você tenha um resultado consistente em um período de tempo menor, tá? Um resultado de reduzir até 15 quilos em apenas 30 dias. Esses são os principais pilares. Então, olha quão rica está sendo essa aula, tá certo? Então, a atividade física é sim importante. Você não precisa de 1 hora todos os dias para conseguir aumentar o seu gasto energético e fazer uma atividade física. 10 minutos, 15, o máximo 20 minutos por dia, você já consegue excelentes resultados. Então, acha uma forma aí de encaixar. E se precisar da minha ajuda, é só mandar um direct ou comentar aqui embaixo, preciso de ajuda, tá bom? Vamos seguir? Vamos seguir aqui. É tanta coisa para falar com vocês a cada aula que a cabeça às vezes fica doendo, né? Mas vamos lá, porque agora eu vou falar de uma coisa muito importante. Existem 2 coisas que eu listei aqui, 2 coisas que vocês, mulheres, não pode nem pensar em fazer, porque vai completamente contra o seu objetivo de emagrecer. Então, para conseguir eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias, você não pode, de forma alguma, fazer essas 2 coisas que eu vou te falar agora. Primeira coisa é ficar beliscando a todo momento, tá? Isso, como eu disse, vai atrapalhar o seu déficit calórico. Sem ele, é impossível emagrecer. Sem déficit calórico, não vai dar para emagrecer. Então, ficar beliscando toda hora é uma armadilha para você não ter sucesso no emagrecimento. Então, não caia nessa armadilha, tá certo? Não caia nessa armadilha. E com certeza, com toda certeza, isso vai te ajudar a quê? A engordar, a ganhar peso e muitas vezes de forma acelerada. Então, não tem aquelas pessoas, e já muitas pessoas comentam aqui no direct, me mandam mensagens, comentam os meus stories e falam assim: Camila, eu não sei como, mas eu ganhei 30 quilos em um mês. Eu não sei como. E aí, quando eu vou aplicar os inquéritos, né, de alimentação, os inquéritos alimentares, aí a gente consegue visualizar rapidamente que o ato de beliscar faz você perder a mão completamente e sair do déficit calórico. Isso não pode acontecer jamais, tá bom? Se você é o tipo de pessoa que tem uma vida corrida e que fica beliscando a todo momento, pede ajuda. Pede ajuda de um profissional habilitado, um nutricionista que vai te ajudar com essa questão, tá bom? É só comentar lá nos meus stories ou no meu direct. A segunda coisa, gente, super importante, que é o maior sabotador de quem quer emagrecer, é alimentar as suas emoções, comer as suas emoções. Você sabia que muitas mulheres que têm a vida agitada acabam comendo as suas emoções? E o que é comer as emoções? Tô triste, eu como. Tô feliz, eu como. Tô chorosa, como. Tô na TPM, eu como. Tô com raiva, eu como. Tô angustiada, eu como. Tô preocupada, como. É comer as suas emoções. Só que, na verdade, o que a gente precisa para melhorar isso? E eu já tô entrando num ponto em que eu te digo o que você precisa fazer, tá? Então, já anota isso aí. Quando a gente está viciada em comer as nossas emoções, a gente chega naquele ponto de aumentar o peso,
aumentar a gordura corporal de forma acelerada. E você sabe que isso é desanimador para muitas mulheres. Desanimador por quê? Porque quando você cai em si, já foi, né? E comer as suas emoções tem solução. Se a gente tem o hábito de comer as nossas emoções, o que a gente precisa fazer? Porque o alimento, ele é um combustível. Ele não é um afago emocional. O alimento, ele, gente, pode ser que você me interprete mal agora. Mas eu preciso dizer. Porque eu não vou deixar você comendo as suas emoções. Então aqui a gente vai refletir sobre esse ponto. Comida é só para comer, é só o combustível do nosso corpo. Comida não é o responsável para você se sentir bem. Para com isso, porque se você continuar tendo as mesmas atitudes, você não vai ter resultados diferentes, tá? Então é como a gasolina do carro. O carro sem gasolina funciona? Não. Então, começa a gerir melhor as suas emoções, para que você não tenha esse comer emocional, certo? Como que a gente faz isso? Eu vou dar uma segunda dica extra aqui. Você vai conseguir parar de comer, de alimentar as suas emoções, sabendo administrar melhor o seu dia a dia, tá? Reduzindo a sua ansiedade. A gente consegue reduzir a ansiedade uma vez que nós temos claro na nossa mente o que vai acontecer nos próximos capítulos, ou o que precisa acontecer. Porque às vezes, dependendo do nosso trabalho, nós não temos o controle de como vai acontecer, mas nós podemos nos precaver, ok? Nos antecipar para o que pode acontecer. E uma vez de que você toma ciência do que pode ou não acontecer lá na frente, do que você precisa fazer lá na frente, então depois disso eu vou fazer isso, depois disso eu vou fazer isso, isso te traz segurança, que automaticamente te leva a reduzir essa ansiedade, que como consequência te leva a reduzir o comer as suas emoções. Faz sentido isso que eu tô falando para você? Olha o pessoal aqui falando. Legal, faz sentido. Caraca, não sabia disso. Olha só como a gente precisa de orientação para saber, para entender. Olha que incrível. Certo? Então, esses dois pontos aqui, eles vão te ajudar. Agora, eu preciso te contar como que as minhas pacientes, o que elas fazem para ter um resultado a curto prazo e de forma efetiva, sem prejudicar a saúde, mas sim melhorando vários parâmetros bioquímicos e melhorando a saúde emocional e física, tá? Existem duas coisas que eu preciso falar para vocês. As minhas pacientes só conseguem o resultado que elas têm porque elas têm suporte contínuo. Então, o que acontece com as minhas pacientes? Elas recebem um convite para sair do trabalho e ir para um happy hour. O que elas fazem? Elas me mandam mensagem no WhatsApp. E ali eu oriento elas. A gente analisa muitas coisas. E aí elas falam para mim, Camila, eu quero comer, mas eu quero comer sem culpa. E a gente senta juntas ali no WhatsApp. Sentar é um modo de dizer, tá? Mas a gente fica juntas ali no WhatsApp e a gente começa a criar estratégias. A gente começa a criar estratégias. Então, elas têm esse suporte contínuo. O suporte contínuo impede que elas estacionem no processo de emagrecimento. Porque é fácil. Eu sei que é fácil. Você desistir na primeira dificuldade que aparece. Por exemplo, essa dificuldade pode sim ser um convite para um happy hour. E aí você fala assim, poxa, mas eu tô de dieta,
Eu tô num processo de emagrecimento, como que eu vou aceitar esse convite? Não, eu nem vou, porque se eu for para lá, eu vou querer comer as paredes. Porque lá tem um prato que eu amo. E, gente, as minhas pacientes, elas frequentam todo e qualquer lugar que vocês imaginarem. Pizzaria, churrascaria, elas vão para balada, consomem bebida alcoólica. Só que o que muda é que elas têm suporte. Elas têm suporte e no suporte elas sabem exatamente o que precisa ser feito naquele momento, naquela comemoração que elas estão participando, naquele evento social que elas estão, certo? Eu tenho pacientes que participam de grandes eventos, né? E aí, às vezes, são eventos, inclusive, de indústria que produzem alimentos e falam para mim assim, Camila, eu não posso deixar de comer. Porque se eu deixar de comer, é como se as pessoas, as donas ali daquela empresa, elas se sentem insultadas. Eu não posso deixar de comer. E aí, o que eu faço? Eu oriento elas justamente o que vai acontecer, o que elas precisam fazer antes do evento, durante e depois do evento. Porque tudo isso leva em consideração para que elas cheguem no resultado de emagrecimento de forma rápida, tá? E aí, esse suporte foi o que a Thalita, inclusive hoje de manhã, eu fiz uns stories e eu disse que eu ia te contar a história da Thalita. E eu vou te contar o relato que ela me trouxe, tá? Inclusive, hoje ela me mandou um direct muito engraçado que eu chorei de dar risada. Porque ela falou assim, Camila, eu não vou te largar. Eu não vou te largar. Isso que ela, gente, tá no final já do tratamento do emagrecimento, certo? E aí ela falou para mim, eu não vou te largar, não, custe o que custar, eu não vou te largar. E olha como é forte essa relação. Quando o profissional está disposto com o seu resultado, né? A gente construiu essa relação. Porque a Thalita, ela chegou para mim e ela estava com um problema de saúde já, um problema gastrointestinal. Ela tinha ido até o hospital, inclusive, não me lembro se ela ficou internada ou não, mas ela chegou com uma carta médica para a gente desenhar um tratamento para ela. E a gente começou a desenhar esse tratamento. Eu sei te dizer que depois desse tratamento para melhorar a condição gastrointestinal dela, que foi uma condição de saúde que ela chegou aqui, devido aos maus hábitos alimentares, devido ter uma vida agitada, mas não ter prestado atenção, né, no que comer, em como isso poderia contribuir de forma positiva para a saúde dela e para o emagrecimento. Então, ela teve uma série de atitudes que levou ela a precisar de um hospital, a ter um problema de saúde, e como consequência, ela me encontrou lá como nutricionista. Nós fizemos a primeira consulta e começamos o tratamento dela. Gente, a Thalita, ela sentava na minha frente, ela falava, mas como? Mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. E ela repetia isso para mim. Na minha frente, ela repetia isso. E eu sempre disposta e comprometida a entregar o resultado, ela chegou lá. Ela chegou lá, mas ela quer mais. Ela chegou lá e quer mais um pouco. E ela vai conseguir. Sabe por quê? Porque toda dificuldade que ela encontra, ela me procura. Ela tem suporte, ela tem apoio, ela tem motivação, ela tem tudo o que ela precisa para não desistir na primeira dificuldade que aparece. E é exatamente isso que eu quero que você entenda e que eu quero principalmente que você tenha, né? Agora, eu preciso te falar uma coisa. Eu vim para a internet, porque aqui eu não preciso limitar as pessoas do bairro em que eu tenho consultório, eu não preciso limitar as pessoas de São Paulo, que é onde eu moro. Eu posso, com a sua ajuda, levar isso para todos os estados, para todos os países, assim como eu tenho pacientes, né, em outros países também.
e eu posso levar essa solução para você. E eu preciso te lembrar que as inscrições para o desafio Elimina 15 em 30 continuam abertas. Então, entra no link da minha bio, faz a sua inscrição. Não tem desculpa. Você não precisa abrir mão da sua vida agitada, corrida. Não. Mas você vai saber exatamente o passo a passo que precisa seguir para conseguir eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias, tá certo? Então eu espero você lá no nosso grupo de WhatsApp, que vai ser onde eu vou liberar as aulas. Nós vamos ter durante uma semana aulas ao vivo e também aulas gravadas, que vai te ensinar o passo a passo que você precisa fazer para ter resultado de uma vez por todas no seu processo de emagrecimento, tá? Então eu espero você lá no grupo. E amanhã é a nossa última live da semana no Almoçando com a Nutri. Eu espero você no meu Instagram ou no YouTube às 12 horas para gente continuar falando como você vai ter bons resultados, assim como as minhas pacientes que já chegaram lá, você também vai conseguir chegar lá.